Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a sua força, na realidade, a sua força inconsciente. Imagine a seguinte situação. Imagine que você esteja viajando de navio lá no mar e você aviste um iceberg. Você aviste lá 10 metros cúbicos de iceberg, aquela pedra de gelo em cima da água. Se você conseguir adentrar naquela água e observar e medir aquela quantidade de gelo que vai ter abaixo da água, você vai perceber que vai ter aproximadamente 90 metros cúbicos de gelo embaixo da água. Por quê? Porque o que a gente vê, a estrutura do iceberg que é visível, é aproximadamente 10% da sua estrutura total. Você é desse jeito. Você, eu, só que nós ainda um pouco menos. A nossa força, a força que nós conhecemos, ainda é menos de 10% do que a nossa própria força, do que a força total que nós temos. E nós temos uma força que nós temos consciência dela, e nós temos a força inconsciente. Nós estamos falando da força inconsciente que nós temos. Tem uma história de uma mulher, de uma mãe, que ela estava atravessando uma área desértica. Ela tinha um jipe desses pequenos. Estava ela e o filhinho dela de 4 anos de idade. Aí essa mãe estava atravessando esse deserto, estava no meio da areia e murchou um pneu do carro. Esvaziou, provavelmente ele furou. Ela desceu e foi trocar o step, né? Quando ele desceu, pegou o step, o macaco, subiu. O bebezinho dela abriu a porta e saiu e veio e mexeu no macaco. Terreno areioso, o macaco deitou, o menininho ficou, parte dele presa embaixo do jipe. Essa mãe, no desespero, ela agarrou a lateral do jipe, próximo ao pneu, subiu o jipinho. E essa mulher, ela tinha aproximadamente 50 quilos, ou menos ainda. Ela subiu o jipinho, puxou com um dos pés ainda, ela tirou a criança de baixo e aí organizou tudo e depois trocou o pneu e foi embora. Agora, pensa bem, se você for seguir uma lógica assim, da onde uma pessoa com menos de 50 quilos daria conta de levantar um jipe e tirar essa criança de lá? Você pode observar que, se você for fazer uma análise lógica, é praticamente impossível, mas todos nós temos uma força inconsciente que num momento de desespero, ela aparece e qualquer homem, qualquer mulher, ele consegue fazer coisas que parecem absurdas nesse momento de desespero, quando a vida está em risco, e quando é alguém que você gosta. Então, todo mundo tem isso dentro dele. E nós temos essa força, tanto física, como intelectual, como espiritual, da mesma forma. O único problema é que as pessoas não sabem utilizar essa força. E tem várias histórias reais que constam isso. Aqui, você sabe que as Américas, elas foram descobertas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando eles chegaram até aqui, os índios eram pacifistas. Os índios gostavam de pessoas. Aqui havia atrito entre branco e índio, mas era coisa simbólica. Agora, na América do Norte, tipo Estados Unidos, México, lá os índios eram terríveis, eles matavam mesmo, cortavam a cabeça, que eles falavam que era o escalpo das pessoas. Lá, branco matava índio e índio matava branco, e não tinha nhenhenhê. Fernão Cortés foi o cara que conquistou o México. Depois, logo após a conquista, Fernão Cortés estava passeando no México, ele e com alguns convidados, alguns amigos dele de fora. Eles foram atacados por vários índios. Aí os índios dando flechada em branco e eles matando índio, aquela coisa. Eu sei que os índios mataram praticamente todos eles. Fernão Cortés saiu correndo de cavalo, flecharam o cavalo caiu e ele continuou correndo com a armadura. Ele chegou num despenhadeiro, um abismo praticamente, ele chegou correndo e saltou do outro lado daquele abismo. Saltou e deu sequência, foi embora. Anos depois, foram lá nesse abismo e mediram a menor distância que tinha no abismo para ter uma noção de que distância que ele havia pulado. Anos depois, atletas de Olimpíadas não pulavam a distância que Fernão Cortés pulou, isso todo com armadura, todo equipado para a guerra praticamente, com peso praticamente dobrado no corpo. E por que ele fez isso? Cara, ele estava motivado, ele não tinha opção. Observa bem, ou ele pulava, ou ele morria. Se ele ficasse, ele morria. Se ele caísse no abismo, ele morria. Ele só tinha aquela opção. Presta bem atenção. Um ser tem uma força muito grande e ela se manifesta quando você não tem opção. A maioria das vezes, os seres humanos, os homens e mulheres que crescem, que fazem história, é porque eles não têm opção. Ele tem que peitar naquilo e tem que ser bom naquilo, senão ele não cresce.
poucos conseguem se estruturar e conseguir coisas, porque eles opinam e focam a sua energia e utilizam todo o comprometimento naquilo, que é uma ideia que nós já falamos anteriormente aqui sobre comprometimento. O ser que obtiver o controle sobre ele, que ele trabalha com comprometimento em alguma coisa, ele está focando praticamente toda a sua força naquela direção. Mas a maior parte do ser humano, ele só vai na dor, tipo, ele está em risco, a vida está em risco dele, das outras pessoas, ele não tem opção. Pode ver, talvez até aconteça com você algumas vezes, que você muitas vezes até dá um passo para frente se o seu sistema for apertando de um jeito que você não tenha outra saída. Aí você acaba andando, acaba crescendo. E grande parte das pessoas, principalmente as famílias, muitas vezes, elas acabam, muitas vezes, prejudicando o desenvolvimento do filho, o desenvolvimento de algum dos membros da família, naquele momento que eles protegem ele. Olha só, por que muitos homens nunca saem da saia da mãe, nunca saem do berço da casa? Por quê? Porque lá ele tem uma proteção. Ele sai lá fora, aí alguma coisinha não dá certo, ele fala, eu não suporto isso, eu não aguento aquilo. Ele não tem determinação com aquilo lá, porque ele sabe que tem algo que segura ele em casa. Na realidade, não vamos radicalizar, mas a águia, ela tem uma ideia que era legal que a gente seguisse como exemplo. Uma águia, ela cria o filhinho dela, a águia até uma devida idade, depois ela simplesmente vai num abismo muito alto e larga a guiazinha lá de cima. E daí a águia mãe fica só observando. E aquela águia vem batendo a mão, batendo as asinhas, aliás. E aí quando ela percebe que a águia não vai dar conta, ela vem, dá um voo, socorre, resgata a águiazinha. Leva, treina a águiazinha de novo, mais um tempo, e libera de novo. A águia vai fazer isso com o bebezinho dela, no máximo 3 vezes. Na 4ª vez, se o bebezinho não voar, imagine o que vai acontecer, porque ele não pega. Por quê? Porque ela não tem determinação. Se um ser quer que alguém cresça na vida, é mais ou menos por aí. Talvez seja um tanto radical, mas se você fazer isso com alguém, com um membro da sua família, você pode ter certeza que esse alguém vai ser alguém na vida. Caso contrário, vai ser uma pessoa que vai ter 60, 70 anos, ainda nunca vai adquirir maturidade na vida e está sempre dependente de pais, de mães, daquele berço da família. Muitas vezes os pais já transcenderam, mães já transcenderam, mas mesmo assim ele é uma criança que depende ainda daquele suporte paternal ou maternal lá em casa, lá na casa dele. Então é muito interessante que as pessoas reflitam sobre essa força, encontrem essa força dentro dela e usem a força de forma apropriada. E uma das formas que tem muitas vezes dessa força se manifestar é nesse momento de dor, de pressão, que você não tem saída, tipo, você vai ter que tomar um café pela manhã, mas você é que vai ter que gerir aquilo, você vai ter que produzir aquele café. Se você não produzir, você não tem um pai e uma mãe que vai produzir para você. Você tinha até antes de entrar na maioridade, mas dali para frente você não tem. Dessa forma, você jamais será um peso para alguém, um peso para sua família, um peso para o pai, um peso para qualquer líder que seja. Por quê? Porque você vai acabar ajudando a carregar o peso. Porque a partir do momento que você começa a ajudar a carregar, aí você é um ser que é um dono de você. Enquanto alguém estiver te carregando, pode ter certeza que a maturidade não faz parte da tua vida. Você ainda é uma criança, por mais que você tenha 70 anos de idade, porque você não consegue ter ações e andar na direção certa. E muitas vezes você vai ter que descobrir isso, descobrir as formas de você conseguir essa força. Conseguir trabalhar essa força que há em você, certo? E hoje a nossa ideia é sobre estar relacionada a essa força inconsciente que nós temos, e todo mundo consegue provocar ela, só que você tem que querer fazer isso, certo? E se você não quiser, o ideal é que as pessoas, os líderes da tua casa, os seus líderes, né, as suas autoridades máximas, que tivessem ações desse jeito. Só que o maior problema nas casas, nas famílias, por exemplo, é o próprio amor. As pessoas amam tanto que tem receio de fazer com que um filho passe por devidas situações. O meu filho não vai passar por isso. Se ele não passar por isso, muitas vezes, ele nunca vai deixar de ser aquela criança que ele é. Então ele teria que passar por aquilo para ver evolução. Então rola muito isso de pais, de líderes protegerem muito e acabam atrapalhando o desenvolvimento daquele ser, sendo que ele deveria ser totalmente oposto àquilo.
Espero que você tenha pegado alguma referência relacionada a essa força e, com certeza, isso vai acabar auxiliando na reflexão das suas ações na devida direção, das suas ações no que você quer, no teu querer e na prática, principalmente, daquele comprometimento em algo, comprometimento em alguma coisa. Porque quando você está comprometido com algo, em algo, que é um tema que nós falamos muito aqui há um determinado tempo, você está focando a tua energia toda numa única direção. Então a probabilidade de manifestação daquele sucesso que você está visando é muito grande, mas você tem que se comprometer. Caso contrário, você vai ficar fadado a muito insucesso e a imaturidade, que é o que predomina em grande parte da população, certo? E hoje fechou o raciocínio.